A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, edição do dia 8 de novembro. Bem-vindos, Ricardo Freixal, Alberto Magalhães e Bento Anastácio. Programa de 8 de novembro, é o primeiro programa do mês. Recordo, na semana passada não estivemos aqui presentes, era feriado e tivemos essa pausa e por isso a nossa agenda também vai ser um pouco mais alargada no tempo no programa de hoje. Para já, começamos com um dos temas mais recentes. A notícia de que Jerónimo de Sousa vai deixar o cargo de secretário-geral do PCP. Mas já lá vamos. Para já, partimos para as notas de abertura. Ricardo Freixal, que destaques traz para o início do programa de hoje? Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde, Alberto Magalhães, Bento Anastácio. E uma muito boa tarde aos nossos ouvintes. Já uma vez ou outra, no âmbito deste programa, calhámos a gravar a 11 de novembro e bebemos uma água a pé e comemos umas castanhas. Este ano, não, e assim comemorámos o dia de São Martinho, que nós, os portugueses, transformamos muito simplesmente e muito basicamente, passo o termo, a beber um vinho e a comer umas castanhas. A vinha, que é importante em termos económicos, sociais e ambientais também, em termos de ocupação do território na nossa região do Alentejo e também na região de Évora. Mas não calhámos enfim, a gravar a dia 11 de novembro, mas eu queria levar aqui essa data também por outra razão. Vão fazer no dia 11 de novembro 111 anos que 11 rapazes da zona de Évora, na Travessa da Bola, número 11, criaram aquilo que é o enorme Lusitano Ginásio Clube de Évora. Com um historial tremendo ao longo da sua vida, com momentos menos bons e momentos muito bons, como todas as vidas naturais e normais têm, e eu não queria deixar passar aqui a vão essa data, porque sou lusitano desde pequeno, porque fui praticante e atleta do Lusitano de Évora, porque fui diretor também do Lusitano de Évora, também dei um pouco da minha causa para o Lusitano de Évora e continuo a dar enquanto adepto e, portanto, para o enorme Lusitano de Évora, para todos aqueles que são Lusitanos de Évora, praticaram, que apoiam e que continuam no âmbito desse enorme clube, um grande abraço, o meu desejo de que o Lusitano cumpra muitos mais anos e sempre com esses desportivos sociais, culturais também, porque o Lusitano sempre se pautou por ser um clube de um grande atletismo e, portanto, que esses ideais se mantenham, porque o fazer forte fraca gente é só no que diz respeito à cultura física, porque ser lusitano é ser forte mentalmente. E, portanto, os meus parabéns ao Lusitano e a todos os lusitanistas que eventualmente estão a ouvir. Da nota de abertura do Ricardo Freixal, uma nota mais desportiva, passo para o Alberto Magalhães. Alberto, boa tarde, bem-vindo. Que nota ou notas trazes para o início do programa? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Bento. Boa tarde aos nossos ouvintes também. Duas notazinhas. Primeira nota para o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Miguel Alves, que foi de mal a pior. Coisas do campo. Enquanto esteve calado, esteve mal. Quando falou, piorou. Vitimizou-se e acabou por não dar nenhuma explicação cabal para o facto de ter adiantado 300 mil euros em rendas a um empresário, Ricardo Moutinho, sem experiência do ramo da construção civil e que se propôs fazer um pavilhão multiuso, ou um pavilhão de exposições em Caminha, onde Miguel Alves era à data presidente da Câmara. Isto foi há 2 anos. Entretanto, passaram 2 anos e diz-se agora que Ricardo Moutinho já investiu 600 mil euros em Caminha e terá comprado 33 terrenos.
Ora, até há pouco tempo o que nós sabíamos é que ainda não havia terreno para o pavilhão. Neste momento foram comprados 33 terrenos. Resta saber para que é que servem esses terrenos e que ganhou a autarquia com essa compra. Visto que dos 600 mil, 300 mil devem ser os da autarquia. Pior, Ricardo Moutinho falsificou o currículo. Pior, Miguel Alves apresentou a empresa de Ricardo Moutinho, empresa unipessoal, como tendo experiência no ramo da construção, o que era falso, porque a empresa foi criada 8 meses antes do contrato celebrado com a Câmara Municipal. E ainda posso dar uma pequena notícia não confirmada. Ricardo Moutinho terá sido assessor de Mário Centeno? Esta notícia não é confirmada, mas o que eu posso dizer a Miguel Alves é o seguinte: Miguel, não seja cabrita e saia pelo seu pé, não espere que o Costa o demita. A segunda nota. A segunda nota. A segunda Pensei nota. que tinhas terminado com esse verso. Não, terminei esta pequena nota, agora a segunda nota. Guterres e Alice Gato, o mesmo apocalipse. Isto a propósito do COP27 e também da greve climática e dos ocupas climáticos que ocuparam seis escolas esta semana em Lisboa. Guterres e Alice Gato porquê? Alice Gato é uma porta-voz do movimento Ocupa e climático. O Guterres diz-nos que nós vamos pela autoestrada infernal do suicídio coletivo. É um alarmista do pior. O movimento Ocupa climático em Lisboa, pela voz de Teresa Anúncio, e não já de Alice Gato, diz-nos o seguinte: para que é que estamos a ir às aulas se não temos um futuro? Isto é, não vale a pena ir às aulas. O melhor é passarmos o tempo a ocupar escolas e a não deixar que haja aulas. Ora, eu só queria dizer o seguinte: as reivindicações do movimento são minimax. Uma mínima demissão do ministro António Costa Silva, o que não me parece que vá provocar nenhuma alteração na catástrofe climática. E a outra é completamente delirante, que é o fim do combustível fóssil até 2030. Eu queria só dar aqui três para acabar, e desculpem, já estou a ocupar muito tempo, mas para acabar e para completar esta nota, queria dar aqui três pequenas citações de três senhores interessantes. Mostafa Tolba, antigo diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, disse o seguinte em 1982: a nossa inação causará, na viragem do século XX para o século XXI, uma catástrofe ecológica que testemunhará uma devastação tão completa, tão irreversível como um holocausto nuclear. Ainda não se deu, já vamos em 2022. David Wiener, um investigador sénior de um organismo climático, digamos assim, disse o seguinte: em 2000, dentro de alguns anos, a queda de neve no inverno no Reino Unido será um acontecimento muito raro e excitante. As crianças simplesmente não vão saber o que é a neve. Já passaram 22 anos e a neve continua a cair no Reino Unido. E depois, para acabar, Mark Townsend e Paul Harris, citando um relatório do Pentágono no The Guardian, em 2004, disse o seguinte: as cidades europeias ficarão submersas devido ao aumento do nível das águas do mar, enquanto a Grã-Bretanha sofrerá um clima siberiano pelo ano 2020. Já vamos em 2022 e o clima no Reino Unido, embora não seja tão ameno como em Portugal, está longe de ser clima siberiano. E tenho dito. Graças a Deus, não é? Bem, desta nota bastante grande do Alberto Magalhães, dei-lhe este espaço. Passo para o Bento Anastácio. Bento, bem-vindo. Boa tarde. Que nota trazes para a abertura do programa de hoje? Boa tarde. Eu não vou demorar tanto tempo, vou só aqui deixar 2 ou 3 notas. Uma primeira, que tem a ver, vou abrir uma exceção ao que é dito por outras pessoas na rádio, que é um dos nossos princípios. Mas também há um princípio essencial,
que nos une a todos, que fazemos opinião, ou que damos opinião nesta casa, é do rigor e no mínimo dos mínimos, ter lido os livrinhos sobre o que se vai falar. É uma vergonha não saber que a primeira figura do Partido Socialista é o secretário-geral, que o presidente do Partido Socialista é um cargo honorífico. Portanto, é uma vergonha vir-se para a Diana sem se ter preparado as coisas. Uma segunda nota tem a ver com o programa da semana passada. Eu aqui disse que quem tinha trazido as universidades para Angola e Moçambique foi Veiga Simão e não o professor Adriano Moreira. Agora, a nota final, um pouco mais tem a ver com o nosso Presidente da República. Eu fiquei absolutamente estupefacto com o raspanete que o Sr. Presidente da República resolveu dar em direto à frente de centenas de pessoas a uma ministra. Isto não cabe na cabeça do mais estranho. Portanto, dizer apenas que quem manda nos ministros é o primeiro-ministro. Quem teria um dia infeliz seria o primeiro-ministro, não o Sr. Presidente da República. Da nota de abertura do Bento Anastácio, partimos para o primeiro tema da agenda. Já tinha sido lançado, já aqui o disse, é um dos mais recentes, uma das notícias mais recentes. Jerónimo de Sousa deixou o cargo de secretário-geral do PCP e vai ser substituído por Paulo Raimundo, dirigente e funcionário do partido há 20 anos. A passagem de testemunho irá acontecer no dia 12 de novembro. As condições de saúde do ainda líder comunista estão entre os motivos apresentados para a mudança de liderança. Bem, vamos a uma análise a esta notícia. Começo com o Ricardo Freixal. Que comentário faz esta saída de Jerónimo de Sousa? Já tinha sido falado por diversas vezes e já tinha o próprio sido questionado por diversas vezes, mas a notícia surgiu de forma mais surpreendente, até porque esta substituição acontece habitualmente em Congresso. O que é que se pode dizer da liderança de Jerónimo no PCP, Ricardo Freixal? Vou pedir que ative aí o seu microfone para o podermos escutar. E agora sim, vamos lá em frente. Não for estarmos aqui na rádio aos microfones e dar-lhe uma resposta acerca da proposta que me faz para eu analisar a alternância de poder no Partido Comunista. Mas pronto, como estamos aqui na rádio, não posso dizer nada, mas começo por lamentar, do ponto de vista da abordagem em termos humanos, a alternância e a mudança de poder no Partido Comunista Português por motivos de saúde do seu secretário-geral, não é? E, portanto, isso lamento. O Partido Comunista não é um partido simpático. Eu não entendo o Partido Comunista como um partido que exerce a democracia na sua plenitude. Não tem aportado, quanto a mim, nada de bom neste novo período, deste período democrático que vivemos. É um partido que é muito escondido, embora Álvaro Cunhal dissesse que era o partido dos telhados de vidro ou das paredes de vidro. Não entendo nada, é um partido estranho, não deixa muito para fora, não faz tudo no balneário, se calhar muito bem dentro do que é a sua estratégia, e portanto eu não conheço Paulo Raimundo. Nunca. Foi a primeira vez que ouvi falar em Paulo Raimundo. Sim. Quero já falar sobre Paulo Raimundo, sim. Foi agora neste período de sucessão. Bom, em termos de vida partidária, embora eu esteja muito aliado também do que é a vida dentro de um partido, mas entendo que a alternância de poder também é normal, não é? Ou seja, os partidos vão vivendo, vão-se revitalizando, eventualmente, ou não, outras vezes pioram, mas pelo menos nas suas chefias, as várias tendências fazem-se expressar, vão a votos e pronto, naturalmente acontece alternância nas direções dos partidos. Pouco mais tenho a dizer sobre Jerónimo de Sousa. Eu não vejo até isto dentro do Partido Comunista, os diversos secretários-gerais que têm acontecido. Eu parece-me que eles, independentemente do discurso que praticamente não mudou
desde que eu comecei a ouvir o Partido Comunista expressar-se desde o 25 de Abril para cá. O discurso é praticamente o mesmo, quer dizer, é estático, não há dinâmica política, nem há evolução política de análise, e às vezes até parece que a voz, se eu fechar os olhos, parece que a voz é sempre a mesma. Há ali uma rigidez de princípios, de conceitos, de praxis política que eu não admiro nada, quer dizer, nunca admirei, não admiro nada. E olha, não sei, reservo-me depois relativamente a Balramundo, que eu nunca tinha ouvido falar, não sabia que existia sequer, e vou deixar para a segunda ronda, mas para já é isto. E depois, ou seja, também não posso aportar grande coisa porque o Partido Comunista passa-me completamente ao lado, não é? A não ser no eu estar sempre com o olho no resto, com o outro no Partido Comunista, porque dali nunca costumo ouvir coisas boas para a comunidade, para a sociedade, e portanto estou sempre desconfiado. Passa então ao Alberto Magalhães, e que análise e comentário fazes tu? Esta notícia acabou por surgir acabou por surpreender todos neste momento, não acontece numa altura de congresso, foi noutro instante, e que marca é que fica de Jerónimo de Sousa à frente do PCP durante 18 anos? Vamos lá ver, começando pelo princípio. A altura foi boa. Estamos longe de eleições e, portanto, para lançar um nome completamente desconhecido do grande público, não podia ser melhor. Em primeiro lugar, deixa-me dizer que eu sou um bocadinho avesso ao charme do PCP. A esquerda e até muita direita e mais ainda a comunicação social apaparicam, no meu ponto de vista, demasiado o Partido Comunista Português e perdoam-lhe o que não perdoam aos outros partidos. Perdoam-lhe ser um partido secretista, não transparente, perdoam-lhe a falta de democraticidade interna, perdoam-lhe a cassete, etc. Perdoam-lhe os amigos internacionais e os seus ideais que não o tornam recomendável, porque aquilo que nos safa do Partido Comunista é que o Partido Comunista é impotente dentro da nossa democracia para tomar o poder, porque se tivesse o poder, se chegasse a governar o país, seguiria as inevitáveis pisadas do totalitarismo e da fome que o Partidos Irmãos têm seguido em todo o mundo de há um século e tal para cá. Dito isto, o Jerónimo de Sousa veio substituir Carlos Carvalhas, que era um secretário-geral completamente isento de qualquer carisma. O Jerónimo de Sousa veio remendar isso. Jerónimo de Sousa simpático, Jerónimo de Sousa carinhoso, Jerónimo de Sousa bonacheirão, conseguiu suster de algum modo a queda do Partido Comunista durante algum tempo, mas nos últimos anos tem sido uma desgraça. Primeiro foi o criador da geringonça, e a geringonça roubou votos ao Partido Comunista. Ou melhor, pôs o PS a roubar votos ao Partido Comunista. Depois patrocinou a maioria absoluta do PS, deitando abaixo o orçamento de Estado e provocando eleições antecipadas. E, por fim, ao ser defensor dos direitos de Putin a invadir a Ucrânia e ser defensor da submissão da Ucrânia ao déspota Putin, Jerónimo de Sousa terminou mal o seu consulado. Outra característica que não sei se as pessoas dão conta disso, mas com Jerónimo de Sousa deixou de haver opositores internos no Partido Comunista. Talvez porque os funcionários passaram a vir diretamente da JCP, já bem doutrinados na ortodoxia, o que é o caso do Paulo Raimundo.
O Paulo Raimundo fala na segunda volta. Sim, já, então, exato. Vamos deixar então uma antevisão do que é que pode ser o futuro do PCP e que sucessor de Jerónimo de Sousa é Paulo Raimundo, para daqui a instantes. Para já, Bento Anastácio, já aqui tivemos duas análises, dois comentários. Esta saída de Jerónimo de Sousa, para ti também foi uma surpresa ser este o momento? Este é um momento ideal, como também aqui disse o Alberto Magalhães, porque se está realmente longe, datas eleitorais? Eu começar por dizer que a ligação que o Alberto faz entre o Putin e Jerónimo de Sousa é, no mínimo, desonestidade intelectual. Eu penso que, no mínimo, Desonestidade não intelectual dizer, é fingirem que não defendem o Putin. Isso é que é para que não, desonestidade para intelectual. não ficar. Eu engoli enquanto tu estavas a falar. Vou engolir, agora vou engolir, já me ri. É intelectualmente desonesto. E não é Eu coisa não te chamei desonesto, pois não. Tu é que me estás a ofender. Acho eu. Tenho direito de resposta. Tu não és, não faz parte da tua forma de ser isto. E pronto, saiu, está dito, mas relevarei porque tu és uma pessoa que não é intelectualmente desonesta. Portanto, fica só pelo lapsus língua. Que dizer de Jerónimo de Sousa? Primeiro, lamentar que o estado de saúde e a sua baixa física tenha obrigado a este momento. O Jerónimo foi operado ainda durante a campanha, não teve o tempo necessário para fazer a sua recuperação, porque a campanha é a campanha, e como ele disse bem, é metalúrgico, mas não é de ferro. E pronto, teve pelo menos uma coisa que a maior parte dos políticos não tem, que é a saída pelo seu próprio pé na altura em que percebem que já não estão em condições de desempenhar o cargo. E isto de alguém chegar à conclusão de que já não sou capaz de continuar a fazer isto é de louvar, porque vê o saber que um coletivo que é um coletivo, depende sobretudo do seu coletivo, mas que ele era representante, poderia estar a ser prejudicado pela sua incapacidade, neste caso a sua incapacidade física, mas ficará para mim lembrado pela sua capacidade moral. Pessoa com que em termos de políticos e da ação política tenho muitas divergências. Dizer que eu saí do PCP no consulado Jerónimo. Penso que durante o consulado de Jerónimo de Sousa o PCP virou à direita, o PCP deixou o caminho da praxis revolucionária e tornou-se num partido a roçar o reformismo social-democrata. Espero de Paulo Raimundo outra coisa, espero o regressar aos caminhos que são inerentes a um partido comunista. As pessoas gostarão ou não de partidos comunistas, isso é outra coisa. Os partidos comunistas ou são comunistas ou não são comunistas. Portanto, ter um partido que é um partido fofinho, bem comportado, não é rigorosamente nada. Dizer que os 18 anos de Jerónimo de Sousa não foram também fáceis. O Jerónimo apanha e como já não tinham sido, sobretudo de Carlos Carvalhas. Carvalhas era um tecnocrata, mas teve a coragem de se autodestruir politicamente ao ser secretário-geral do PCP depois de Álvaro Cunhal. Fosse quem fosse que sucedesse a Álvaro Cunhal, seria sempre comparado diretamente com Álvaro Cunhal. E não se comparam os génios com gente comum. Ele faz a transição e sobre o que espero de Paulo Raimundo ficará para a próxima ronda. Vamos falar sobre isso precisamente agora.
Começo com o Ricardo Freixal. E que futuro é que antevê no PCP, no contexto político atual? Que desafios tem Paulo Raimundo e quem é Paulo Raimundo? Que comentário faz, Ricardo? Quem é Paulo Raimundo? Não faço ideia. Não, como eu disse há pouco já na minha primeira intervenção, que do ponto de vista político, nem pessoal, não conheço, nunca tinha ouvido falar em Paulo Raimundo. Também não sou a pessoa mais bem informada para saber o que é que se passa dentro do Partido Comunista, naturalmente. Sei lá, quanto ao futuro. Bom, o futuro do Partido Comunista, o Partido Comunista está a levar um pouco o caminho que, ainda que retardado no tempo, que os partidos comunistas da Europa, uma parte deles levaram. E, portanto, é inevitável, quando não se muda a praxis política e não se adapta aos tempos, é inevitável que isso aconteça. Portanto, e a expressão em termos de eleitorado, se bem que há sempre aqui alguma coisa que confunde, que é a questão tática do voto útil, do voto não útil, pode mascarar um pouco as coisas, mas o que é facto é que o Partido Comunista tem cada vez menos implantação ideológica, tem cada vez menos implantação nas massas, tem cada vez menos implantação e cada vez menos papel ativo na política, no xadrez político português. E estou um bocado como o Alberto Magalhães não fora todo o perdão que se dá, toda a complacência que se dá ao Partido Comunista, que aliás isto já vem de tempos idos, recordo-me do 25 de novembro, também se perdoou ao Partido Comunista o envolvimento que teve em toda essa situação. Não fora isso, e o Partido Comunista teria muito menos relevância em termos de intervenção política do que ainda vai tendo. Pegando um pouco naquilo que o Bento disse, talvez esteja. Eu não considero, com todo o respeito pelo senhor que já desapareceu, mas nunca achei muita gracinha à forma de fazer política de Álvaro Cunhal, nem considero que ele seja um gênio, nem pouco mais ou menos, e talvez o Partido Comunista esteja a viver neste tempo todo aquilo que é o reflexo de ter tido um líder como foi Álvaro Cunhal durante todo esse tempo e da forma como foi. E, portanto, é difícil apagar, quer dizer, porque de facto deixou uma marca tão profunda e, quanto a mim, pela negativa, que neste momento é muito difícil a qualquer um dar a volta e fazer com que o Partido Comunista seja um partido renovado, um partido democrático, um partido com capacidade interventiva nesta democracia. Bom, vamos pensar que é uma democracia. Alberto Magalhães, e qual é o futuro, então? Que desafios é que enfrenta aqui o PCP e Paulo Raimundo? Quem é este novo secretário-geral do PCP? Paulo Raimundo, pelo que eu percebi, entrou cedo na JCP, na Juventude Comunista Portuguesa, e foi bem doutrinado na ortodoxia. É um desconhecido do grande público, mas parece que é muito conhecido dentro do Partido Comunista, um dos homens mais importantes do partido, que acumula com poucos camaradas, acumula o secretariado com a Comissão Política e foi funcionário da JCP. Depois, antes disso, andou ao Marisco Bivalve com a mãe. Depois foi funcionário da JCP. Depois, aos 19 anos, saiu da JCP, penso eu, e deixou de ser, pelo menos, ser funcionário. E passou a ser o homem dos 7 ofícios, isto é, até entrar como funcionário do PCP, lá para os 27, 28 anos, ele foi carpinteiro e padeiro e animador cultural. Portanto, teve 3 profissões. Eu julguei que se levava mais tempo para fazer um carpinteiro para fazer um padeiro, mas pelos vistos Raimundo é um homem habilidoso e em pouco tempo se alcandurou à carpintaria e à padaria e à animação cultural com crianças. Foi nomeado por quem? É o que eu pergunto a seguir. Isto é, quem é que nomeou Paulo Raimundo como sucessor de Jerónimo de Sousa? É que eu ainda não percebi.
é mais uma daqueles mistérios do Partido Comunista. É que quem tem que o nomear é o Comitê Central. Mas o próprio Jerónimo de Sousa diz que membros do Comitê Central ficaram estupefactos, ou pelo menos admirados, com a nomeação de Paulo Raimundo. Então, mas afinal, de onde é que vem Paulo Raimundo? Quem é que o nomeou? Não se sabe. E mais, em direção a que é que vai Paulo Raimundo? Eu acho que vai em direção à obsolescência, isto é, e à irrelevância. O Partido Comunista não tem outro destino, na minha opinião, que tornar-se obsoleto como um partido monárquico, por exemplo. Qual é o interesse de existir neste momento um partido monárquico em Portugal? Já houve e acabou por se extinguir ou quase extinguir, só aparece lá como o OMRPP nas eleições, mas não tem importância absolutamente nenhuma quem quer saber do partido monárquico. Só meia dúzia de monárquicos. E assim vai acontecer com o Partido Comunista, na minha opinião. Vai se tornar obsoleto como um partido monárquico, vai se tornar irrelevante para a vida política portuguesa. Doa ou não doa ao Bento Anastácio. Bem, passo para o Bento. Bento, e tu como é que vês o futuro? Quem é Paulo Raimundo? Há pouco também falaste sobre Carlos Carvalhas, um tecnocrata. Dizem também que, daquilo que se pôde ler, que Paulo Raimundo é um homem muito virado para a organização interna do partido. E modesto. E tímido, com certeza, porque nunca aparece. Deve ser muito tímido. É isso que pergunto ao Bento Anastácio. O que é que sabes? Que comentário fazes a esta escolha, a esta sucessão e, claro, que rumo e que futuro tem o PCP no contexto político atual? Eu não conheço pessoalmente o novo secretário-geral, ou o próximo secretário-geral do PCP. Lembro-me do nome em reuniões de quadros e lembro-me de se considerar, na altura, um jovem, promissor quadro comunista. Eu tenho pouco conhecimento pessoal, mas tem uma coisa que para mim é importante para quem vai ser dirigente do PCP, é alguém que passou pelo trabalho ativo, vário, e se o Alberto não quisesse ter sido irónico, saberia perfeitamente que na década de 80, no distrito de Setúbal, as pessoas trabalhavam no que havia, porque ele ainda apanhou o fim daquela era que ficou conhecida como a de molho. Não sei se o Alberto lembra. Deixa-me lá fazer um parênteses. Eu disse isso porque era vermelho. Eu fui irónico porque carpinteiro não se fazem num ano ou dois. Exatamente, não é? exatamente. Eu conto muito. Olha, foi aprendiz de carpinteiro e aprendiz de padeiro. Mas eu acho que uma pessoa ter tido 7 ofícios, ter trabalhado para ganhar o seu pão, para levar uma vida não fica mal, honesta, claro. É importante. É mais importante isso do que alguns dos têm um perfil para mim melhor do que alguns dos mais mediáticos protagonistas da nova geração do PCP, que saíram das universidades para assessores do Comitê Central ou para assessores do Parlamento e daí fizeram a sua vidinha política sem nunca terem, como se costuma dizer em bom português, posto a mão na massa. Porque a nova geração de políticos, isto do PCP e dos outros todos, é rapaziada que bolir nunca boliu. E o que leva a que gente que está na direção da política não saiba o que é o mundo real. E o Paulo Raimundo, pelo menos, isso sabe, porque não veio da universidade para assessor de coisa nenhuma. Portanto, tem essa vantagem. Em termos de que eu esperava, eu sempre, e aqui já tinha aqui dito, que pensaria que o Francisco Lopes seria o próximo secretário-geral do PCP, mas no fundo tratou-se apenas é um discípulo do Francisco Lopes, não é?
mais ou menos, de saltar uma geração, já que o Paulo Raimundo foi da DORS, da Direção Regional de Setúbal, do PCP, sempre uma forte organização. Era responsável pelo setor sindical dentro da Comissão Política, portanto, é alguém que detém, de facto, muita responsabilidade no PCP. Normalmente, em termos internos, o responsável pelos sindicatos é o número 2 do partido, ou mais ou menos ali equilibrado com o responsável pelas autarquias, mas hoje, com menos autarquias, provavelmente essa questão nem sequer se põe. Do que me informei, é uma pessoa com uma formação leninista, portanto, criada e formada dentro do aparelho do partido, que o conhece como ninguém. Neste momento deve ser a pessoa que, de facto, conhece melhor a organização interna do PCP, melhor que o próprio secretário-geral, já que o atual secretário-geral nunca teve este tipo de tarefas internas do PCP. A forma como são escolhidos os dirigentes do PCP são diferentes dos outros partidos. O PCP tem uma coisa que, para mim, é completamente contra a natura, mas tem nos seus estatutos, que é uma coisa que se chama centralismo democrático, e o secretário-geral é eleito única e exclusivamente pelo Comitê Central. Não tem nada a ver com, normalmente, e mesmo no PCP as alterações foram em Congresso, mas não há nada estatutário que leve a que o secretário-geral seja eleito entre congressos. Inclusive, não há nada estatutário no PCP que obrigue o PCP a ter um secretário-geral. Portanto, a forma de organização e a forma estatutária do PCP é, obviamente, completamente diferente dos outros partidos. É a estrutura de um partido que deveria ser revolucionário, não a estrutura de um partido burguês. Da saída de Jerónimo de Sousa do cargo de secretário-geral do PCP, alargamos aqui o nosso espaço temporal e vamos até às eleições no Brasil. Confirmaram-se as previsões, vitória de Lula da Silva, mas tudo por uma diferença muito pequena entre Lula e Bolsonaro. Este é o tema que nos traz o Ricardo Freixal. Ricardo, que comentário faz ao resultado das eleições brasileiras e à reeleição de Lula da Silva? O que é que nos quer contar? Vamos já ouvir o Ricardo Freixal novamente. Tinha-me desativado, tinha-me cortado. Sabe aí eu estava aqui. O estúdio. Não, eu tinha metido. Eu tinha metido aqui uma bucha ou outra no discurso do Bento. Mas entronca perfeitamente no tema seguinte. A democracia permite isto tudo. Até o centralismo democrático. Imagine-se. Bom, o centralismo democrático do Partido Comunista é transversal. O Partido Comunista é uma coisa do século passado. Mas é transversal. Mas é deles. É transversal a outros centralismos que nós temos nesta democracia. Quando eu falei há pouco nesta espécie de democracia, nesta pseudo-democracia, é que quanto mais tempo estamos em democracia, menos possibilidade de participação ativa nós temos. Porque há um centralismo que se interpõe entre o eleitor e os órgãos do poder, numa pirâmide bem alargada em baixo, e que vai estreitando, vai estrangulando. Não é bem uma pirâmide, dá quase uma tendência para a Torre Eiffel. Ou seja, há uma escalada de patamares que vão cerceando a vários níveis a participação ativa direta, e tudo isto é democrático, tudo isto é democracia. Bom, é assim, e a democracia de facto permite tudo isto, e permite também que no Brasil a alternância no poder tenha acontecido. E quanto a mim, eu trouxe novamente aqui, porque tínhamos aflorado já esta questão num dos programas anteriores, eu trouxe aqui porque de facto convém agora verificar, depois das eleições já realizadas e depois dos resultados
definitivos e de ter havido a mudança de presidente, eu parece-me, olhando para o panorama político brasileiro, parece-me que a sociedade perfeitamente clivada, dividida ao meio, e onde as pessoas votaram, eventualmente, eu não sei, não quero ser agora um censor do voto dos brasileiros, mas parece-me que terá havido ali um pouco de uma votação no mal menor, porque se Bolsonaro podia eventualmente ser criticado por algumas questões que se transformavam no pilar de campanha dele e da anterior campanha dele também, o que é facto é que o candidato Lula é um candidato que aparece, quer queiramos, quer não é só rotulado, aparece muito junto, muito colado a comportamentos anteriores que não são nada recomendáveis. E a democracia permite tudo isto. E se formos ver, isto acontece não só no Brasil, mas em Portugal também, sei lá. O Alberto Magalhães falou há pouco do ex-presidente, do tal Miguel Alves, ele ex-presidente da Câmara de Caminha, não era? Era. Caminha. Depois enleia-se com todas estas coisas e vai adjunto do Primeiro-Ministro. Isaltino Moraes, enfim, teve o comportamento que teve à revelia, ou pelo menos a colidir com a legalidade em sociedade, e foi reeleito outra vez. Ou seja, quer dizer, isto aqui dá que pensar. E depois, no que diz respeito concretamente às eleições no Brasil, vinha daí que cai o Carmo e a Trindade, aí que vai haver uma agitação social. Bom, pode haver ou não, pode haver reivindicação. Houve uma greve, houve uma barreira estabelecida pelos camionistas que imediatamente foi resolvida, mas foi apenas um esboçar de reivindicação ou de oposição ou de não reconhecimento pelos resultados, mas vai ficar tudo bem, acho eu, vai ficar tudo bem. É um ciclo novo que se vai abrir, com certeza. Parece que a transição não parece assim tão difícil como se previa, como os opinion makers, esses sim, obviamente, esse é que são os opinion makers e os comentadores anunciavam, ai que vem tudo abaixo, ai que o Brasil não vai nada, com certeza. Agora, de facto, dá que pensar, porque esta bipolarização no Brasil acontece também nos Estados Unidos, vai acontecendo cada vez mais, cada vez que somos chamados a votar, e isto eu não sei se é bom, se não, cliva posições, e oxalá que seja bom, mas de facto há aqui uma entropia muito grande neste sistema, com coisas estranhas a acontecerem, com eleições estranhas, com potenciais candidatos, com outros candidatos que não são candidatos e que depois foram eleitos e que tiveram um comportamento menos próprio e que voltam depois a ter protagonismo político. E eu volto novamente para uma reflexão que já tenho expressado aqui neste programa, é que eu acho que este sistema começa a não ser capaz de responder a tudo aquilo que a sociedade em transformação e a comunidade em transformação exige e quer. E também não me perguntem, já também tenho dito isso, não me perguntem qual é o sistema alternativo, mas de facto esta democracia está a permitir muita coisa que tem pouco de democrático. Passo para o Alberto Magalhães. Alberto, que comentário fazes ao resultado das eleições no Brasil? É aqui um novo ciclo que se abre no Brasil com a eleição de Lula, ou o regresso de Lula? Luís, antes de comentar as eleições do Brasil, deixa-me comentar o Ricardo. A última coisa que ele disse. Alberto Magalhães tem que ser depressa porque eu tenho de pegar. É só para dizer que a democracia não é perfeita. Está longe de ser perfeita. Aliás, a democracia, como se costuma dizer, é o pior sistema político, com exceção de todos os outros. Esse é que é o problema da democracia. Em relação às eleições no Brasil, eu acho que as eleições do Brasil, num certo sentido,
mistificam a realidade. E porquê? Porquê é que eu digo isto? Porque dá a ideia, de facto, como disse o Ricardo, e não só o Ricardo, muitos observadores, e aparentemente assim dá a ideia de que o Brasil está dividido em duas metades completamente inconciliáveis e completamente contrárias e em conflito violento. Os 49% do Bolsonaro e os 51% do Lula. Quando na verdade não parece que seja assim. Parece-me que isto é tudo um efeito da fraqueza dos políticos do centro, que não conseguiram evitar que logo no primeiro turno, como eles dizem, logo na primeira volta das eleições presidenciais, evitar que existisse a predominância do voto útil. E o voto útil foi o quê? Fascista contra ladrão. Isto é, houve muita gente que votou Lula sem ser lulista e não gostando do Lula, mas achando o Lula o mal menor contra o fascista do Bolsonaro. E houve muita gente que votou no fascista Bolsonaro, não sendo fascista, não sendo bolsonarista, mas votou contra o ladrão Lula. E isto falseou um bocado a imagem que aparece depois aos olhos das pessoas, que é um Brasil dividido em dois. Na minha opinião, o Brasil está dividido em três: os bolsonaristas, os lulistas e os do centro, que até depois se poderão dividir em centro-direita e centro-esquerda, mas que neste momento estão apagados. Não se notam. Isto era o primeiro comentário. Em relação ao futuro, eu acho que o Lula já percebeu que tem que governar ao centro, até porque precisa do centrão. Não sei como é que ele os vai comprar, os votos do centro, à moda do Brasil, visto que já está escaldado, e todos os olhos vão estar em cima dele para ver se essa compra se efetiva ou não. Mas o Lula, se o deixarem, isto é, se os seus correligionários da esquerda, é preciso ver que o Lula tem uma coligação muito grande, incluindo o Partido Comunista Brasileiro. Se os seus correligionários da esquerda o deixarem, o Lula está preparado para governar ao centro. É do Brasil, não é o brasileiro. É ou isso, do Brasil. Eu já não... sim, tens razão. Eu já ando fora dessas minudências comunistas. Dizia eu que se o Lula o deixarem, o Lula vai governar ao centro. Se o deixarem, vamos ver se o deixam. Eu queria dizer outra coisa. De facto, isto está-se a verificar em mais países. Agora temos hoje as eleições americanas, e aqui não é fascistas contra ladrões, é fascistas contra lunáticos. Lunáticos que acham que não se pode falar nas mulheres grávidas, tem que se falar em pessoas grávidas, porque pode haver trans de mulher para homem e, portanto, pode haver homens, entre aspas, grávidos. E portanto, nos Estados Unidos é mais fascistas contra lunáticos. Fascistas do Trump contra lunáticos da Kamala Harris e do Biden. E nós vamos ver... se calhar nós devíamos estar aqui era a conversar sobre as eleições intercalares nos Estados Unidos, porque já podemos antecipar isso, ainda te posso dar 1 ou 2 minutos no final do programa. Sim, então, podem condicionar o futuro dos Estados Unidos e do mundo. Já te dou essa oportunidade. Deixa-me só ir aí ao Bento Anastácio, perdão, para falar sobre as eleições brasileiras. Depois temos ainda aí 2 minutinhos para tratar, para poder abordar aí as eleições americanas, até nesta ponte que se faz entre trumpismo e bolsonarismo. Bento Anastácio, que comentário fazes ao resultado das eleições no Brasil? Já lá vão quase 2 semanas, uma semana. Sim, mas já aqui tinha dito há uns tempos atrás que ia dar Lula. O mais importante nisto tudo, para mim, do ponto de vista político, é a viragem clara da América Latina à esquerda. Neste momento tem sido
um sopro de ar fresco que vem da América Latina, que tem corrido todo o continente sul-americano, e espero que chegue à Europa brevemente. Em relação à questão do presidente Lula da Silva e a forma como se referem quem, de facto, como o Alberto, tem um preconceito contra Não gente, tenho. Tu disseste contra o ladrão. Isso é o que as pessoas Lula, dizem. É o que as pessoas dizem, não é o que eu mas não é digo. por aí. É que depois tu acabas dizendo, vamos lá ver como é que ele compra os votos e quando é quem compra os votos. Todos têm que comprar princípio, votos. Todos têm que comprar votos. No Brasil, todos os não, presidentes têm que comprar votos. Ninguém tem mas, maiorias. E sim, mas o o sistema comprar votos, estabelecido é comprar votos. Ou compram com dinheiro, ou compram com cargos, ou compram com eu prebendas. não, para mim, isso é o normal da democracia burguesa. É por isso que eu sou pela democracia participativa, não sou contra, não sou pela dita democracia representativa. O Brasil tem um problema, que tem para aí 30 partidos. E É isso. depois tem um sistema eleitoral que, por um lado, tem a vantagem de cada cidadão poder escolher o seu representante, mas depois dá em tiriricas e coisas e em Bolsonaros. Mas cada país tem o sistema eleitoral, ninguém tem nada a ver com isso. Apesar de dar uma quase na prática ingovernabilidade do Brasil. Pois? Daí que os acordos. Nós às vezes esquecemos de um pequeno, de um pequeno pormenor, que é um por maior. Chama-se Partido dos Trabalhadores, mas o PT não é propriamente um partido. O PT é um movimento que tem, pelo menos oficializadas, 7 tendências. Ora bem, o Lula tem que começar por se ver com as 7 tendências internas do PT, mais com o PCdoB, mais com os sociais-democratas, mais com uma quantidade de gente. E mesmo assim a coisa não vai ficar simples. É claro que nestas condições o Lula terá que sempre que governar na área do centro-esquerda, obviamente. Obviamente até porque o momento económico é complicado. É claro que há coisas que vão acabar e que vão parar de um momento irreversivelmente. Não vai haver privatização da Petrogás, não vai haver aumento de desmatamentos, mas, por outro lado, como ele sempre fez, vai haver o apoio ao agronegócio, já que a economia brasileira depende da produção agrícola quer em termos das sojas, quer em termos da carne, por aí fora, e é um dos grandes exportadores. Às vezes nós criticamos muito os países que têm superprodução de alimentos. Eu critico a forma como é feita, a superintentividade não é boa, mas as pessoas têm que comer. E quer se queira, quer não. É coisa que nós não nos preocupamos muito, vivemos na Europa Ocidental, mas é importante que a soja do Brasil chegue a preços decentes ao Sudoeste Asiático. Penso que vai haver uma nova aposta no setor produtivo, sobretudo na área industrial, que teve um grande retrocesso nos tempos de Bolsonaro. Vai haver provavelmente uma maior confiança de alguns setores de investimento europeu, como por exemplo o setor de investimento da área automóvel alemã, que tem sempre em conta o tipo de relacionamento do poder com os trabalhadores. Dizer que, por exemplo, como acho que já vos disse, as comissões de trabalhadores do grupo Volkswagen
têm lugar no Conselho de Fiscal e no Conselho Ético da empresa. Portanto, podem voltar este tipo de empresas que tinham praticamente abandonado o Brasil, podem voltar. Espero que, sobretudo, volte àquele país o bom senso e que esta coisa passe rapidamente, porque os brasileiros são assim como os tugas. A gente grita, estarafega 3 dias e depois vamos à nossa vida porque temos mais que fazer. Bem, mesmo na reta final do programa, nós agora já não podemos contar com o Ricardo Freixal nestes últimos instantes, e daí esse minuto que posso dar aqui para que falem sobre as eleições nos Estados Unidos, sendo de hoje a uma semana, provavelmente falaremos sobre o assunto, com resultados já provavelmente estarão disponíveis, assim se julga, no total nacional. Alberto, dizes tu que há uma disputa entre a loucura e os fascistas contra os lunáticos, não é? Nos Estados Unidos. Parece, é um bocado assustador, não é? É o que parece. Em que os trumpistas provavelmente vão ganhar, porque os lunáticos do Partido Democrático andam entretidos a reivindicarem o aborto, o direito ao aborto, em vez de tomarem conta da economia do país. E os trumpistas aproveitam e falam na inflação, falam nos empregos, falam nisto e falam naquilo que as pessoas comem ou não comem, e portanto provavelmente vão ganhar por causa disso, enquanto os democráticos andam entretidos a saber a exigir que as mulheres grávidas deixem de constar do cardápio e passem a constar as pessoas grávidas. O que me importa a mim, e para acabar, é que estas eleições podem condicionar o futuro dos Estados Unidos, porque podem condicionar, ou melhor, vão acelerar a candidatura de Trump, a nova candidatura de Trump à presidência dos Estados Unidos, e com grandes probabilidades de ganhar. E se o Trump ganha, lá se vai a ajuda, provavelmente a ajuda à Ucrânia. Não parece. O Trump é a unha com carne com o Putin. Sim, são dois doidos. São unha com carne e, portanto, o panorama internacional pode mudar completamente se o Trump voltar internacional e nacional, porque já estivemos mais longe de uma guerra civil americana, a segunda, do que estamos hoje. Bento, dou também essa oportunidade, se queres fazer algum comentário sobre estas eleições que acontecem na terça-feira. Francamente, eu não consigo perceber aquele país em que há candidatos que continuam a dizer que outra eleição foi roubada, em que uns que acreditam que a Terra é plana e coisas assim no género. O que é facto é que, a partir da próxima semana, o Biden estará em piores lençóis. Porque se perde o controle das duas câmaras, não sei muito bem como é que ele irá governar. Além disso, tem sido um presidente completamente ao lado, não acerta uma, e tem assim um ar um bocado já apatetado. Portanto, e quer-se recandidatarem. E no Partido Democrata não arranja melhor. É por isso que há bocado eu dizia que o Jerónimo de Sousa teve a inteligência suficiente para não chegar a esse ponto. antes de se tornar insano, veio-se embora. Mas olha que o Jerónimo insistiu demasiado nesse ponto. Eu saio por minha iniciativa. Eu disse várias vezes demais. Sim. Mas não estava a dizer para as outras pessoas, estava a dizer para dentro do partido dele. Mas isso é outra conversa. Mas dizem que ficará em muitos maus lençóis. As políticas sociais não vai passar nenhuma. A tentativa de regresso ao chamado Obamacare vai morrer à nascença. Não sei o que será. As armas continuarão na rua? Continuarão a serem vendidas ao desbarato.
continuarão os serviços de inteligência americanos a encontrar um terrorista terrível em Lisboa que ia fazer um massacre numa universidade, mas nas deles é todos os dias e já não se fala sobre isso. É de tal maneira que a não ser que seja um número muito grande, deixou de ser notícia. Portanto, é este país que vai a eleições. Porque, nós, às vezes, quando falamos dos Estados Unidos, é da imagem que nós temos. Nós temos a imagem das grandes metrópoles dos Estados Unidos. Não temos a imagem do interior dos Estados Unidos, estupidamente conservador, a roçar a iliteracia e que é, de facto, demasiado perigoso para a humanidade nós termos outra vez um louco na Casa Branca, e um louco com poder absoluto faz-me lembrar velhos tempos que não quero nem sequer pensar nisso. No programa de hoje ainda tocámos aqui as eleições norte-americanas numa segunda volta da análise ao bolsonarismo, na ligação do bolsonarismo ao trumpismo, na análise que fizemos às eleições do Brasil. Terminamos este Torto e Direito com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixel. De hoje a uma semana voltaremos para falar sobre a atualidade, sobre temas que nos dizem respeito diariamente. Para ouvir o Torto e Direito, basta aceder novamente à página de nfm.com. Pode ouvir na versão podcast, também ver na versão de vídeo, mas claro, o programa é repetido no sábado às 18 horas para ouvir no final da tarde. Tenha a continuação de uma boa semana e até de hoje 8 dias. Boa tarde. A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixel. Realização de Luís Matias.